A aula? Pois bem, eu vou pagar logo a dívida? Ou eu deixo para mais tarde, se chegar mais alguém? Tem um irmão, né? Então vamos para a aula. Eu estou com uma dívida com vocês sobre a tentação de Jesus. Como Satanás usou a Bíblia para ele tentar Jesus. Por isso que ele conhece a Bíblia melhor do que todos nós. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, nós paramos na página 53, né? Foi isso? Foi. Porque a gente ia começar o tópico 3, né? O crente está sujeito a este pecado. E nós falamos na outra aula sobre 49, deixa eu ver. Não, a gente chegou a falar sobre o problema da... Lembra que eu até falei que o Birkhoff, aqui, o teólogo, disse que as pessoas que acham que cometeram o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, certamente elas não cometeram. Por quê? Porque quem comete esse pecado se torna inimigo de Deus. Geralmente ele vai contra tudo depois. Ele até serviu, mas depois ele até viveu, conviveu, mas depois ele se torna inimigo. É só vocês verem alguns teólogos que a gente está vendo hoje em dia. Eram teólogos que tinham todo o respeito da igreja, né? Do corpo eclesiástico, de alguns outros pastores, e que decaíram e hoje são verdadeiros hereges. Né? A gente tem um aí que tem até um canal no YouTube aí, que anda com um cabelão aí, ele parece o Henrique Cristo, né? Ele cria uma doutrina de evangelho só dele. Tem um outro que diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Agora veja bem, se a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, ele está blasfemando contra quem? Então ele decaiu, ele cai lá em Hebreus, que o autor aos Hebreus escreve. Que é impossível. Que aquele já participou das bênçãos, participou da glória, se ele decair, ele não volta mais. Por quê? Porque a mente dele fica cauterizada e por mais que você fale, por mais que você pondere com ele que ele está errado, ele está cauterizado. Ele não vai se deixar levar. Me lembrei agora de Deus falando com Ezequiel. Quando ele começa a preparar Ezequiel para falar com o povo no cativeiro, ele diz assim, eu vou mudar a tua face. Eu vou colocar uma face de diamante em você. Porque ele tinha uma face de jovem, né? De um rapaz educado, tudo, e para falar com o povo, porque ainda Deus não explica por quê. Porque esse povo aí que você vai falar é de dura serviço. Mas você vai falar, quer que eles ouçam ou não. Porque Deus tinha alguns lá no cativeiro, como a gente já conversou aqui, que ele tinha lá os seus, que não foram para lá com o coração duro desse jeito. Que é aquela figura, aquela ilustração e aquela visão que Deus dá para Jeremias, no capítulo 25, se eu não estiver enganado, sobre 2 cestos de figos. Um cesto de figo era bom e o outro não prestava para nada. O que não prestava para nada, Deus deixou morrer ou deixou na própria Jerusalém. E os bons ele levou para o cativeiro. Olha o que Deus faz. Com os bons ele leva para o cativeiro. Mas lá ele diz assim, vocês vão comprar casa, vocês vão casar, então vocês vão trabalhar.
E fique que o tempo que vocês vão ficar aí é muito tempo. Mas ainda tinha umas pessoas lá que eram de dura serviço. Tanto é que tinha alguns que chamavam Ezequiel de de paroleiro, né? De falador. Então, a gente vê que tem muita gente que é isso que porque ele não entende. O que cai nessa blasfêmia do Espírito Santo, ele não entende que ele caiu. Ele não tem essa consciência. E o que não caiu, ele acha que caiu. É isso que o teólogo está falando, Bukowski. Falando assim, os que não caíram é o que mais tem temor. E é isso que a gente já conversou sobre isso, que é a maior marca do salvo. É o temor. Ele peca, sabe que ele é pecador, então ele está pedindo misericórdia para Deus todos os dias. Toda hora, se for possível. Porque a gente peca até por pensamento. Por quê? A gente já conversou sobre isso também. Por causa da nossa natureza. A natureza pecaminosa que está em nós. Então a gente falou sobre isso. Vocês estão lembrados, né? Então hoje a gente vai falar... A gente chegou até a falar também sobre um pecado que João diz lá na sua epístola, que não se deve orar. Vamos dar uma revisão para a gente dar uma entrada? Então está na página 51. Irmã Francisca, a senhora consegue ler aí para nós, por favor? Isso, olha lá. Começa lá em cima o texto de 1 João. O texto de 1 João 5, 16 e 17. Porém, parece se enquadrar noutra categoria. Essa passagem não fala de um pecado que jamais pode ser perdoado, mas antes de um pecado que, continuado, levará à morte. Esse pecado parece envolver o ensino de grandes erros, doutrinas acerca de Deus. Depois de exortar a que façamos nossos pedidos com fé, segundo a vontade de Deus, 1 João 5, 14 e 15, João apenas deixa claro que não está dizendo que podemos orar com fé a Deus para que Ele simplesmente perdoe esse pecado, a menos que a pessoa se arrependa. Mas certamente não proíbe orar pelos mestres heréticos que se disponham a rejeitar a sua heresia e a se arrepender, alcançando assim o perdão. Muitas pessoas que ensinam graves erros doutrinários ainda assim não chegaram ao ponto de cometer o pecado imperdoável, acarretando a impossibilidade do arrependimento e da fé, pela sua própria dureza de coração. Continua? Pode continuar. A análise de Lucas 3, 20, 30 é muito importante no estudo e compreensão do pecado imperdoável. Só um minutinho, vamos ver. Eu li o Lucas 3 e não tem nada falando. E aí eu fui ver. Lucas 3 não tem. Eu acho que é a porta estreita. Que é Lucas 13, do 22 em diante. Eu acho que houve algum erro de digitação aí. Porque olha só, Lucas 3, 20, vocês estão com a Bíblia aberta aí? O que está falando? 3, 20. Acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João no cárcere. Não, então, do 20 ao... Do 20 ao 30. Então, aí você vê que Aí fala do batismo. a genealogia, entendeu? Então eu acho que um faltou, porque aí eu fui ler, eu acho que o 13 é o que mais se aproxima. É do 22, ó. Ah, do 20, ó, que ele já vai falar, aqui compararei o reino de Deus. Pode ler. E disse outra vez,
Deixa eu só explicar um pouquinho essa parábola, essa pequena parábola que ele falou. Todo mundo, eu já fiz bolo com meus filhos quando minha mulher trabalhava fora, né? Aí eu chegava mais cedo, eles eram pequenos, eu fazia. As irmãs já fizeram e vocês sabem como é que o fermento faz. É um pouquinho de fermento só que põe. E o bolo? Só que em toda a massa tem fermento. Toda aquela massa, não tem só num lado. Porque se fica de um lado só cresce um lado. Por isso que dá aquela misturada, né? Para o fermento, não é assim? Aí Jesus compara isso ao fermento, ao reino de Deus. O que ele está falando aqui? Está falando que o reino de Deus tem que nos encher por completo. Não pode só, irmã, não pode só encher de um lado só. Só os nossos olhos, mas nossa alma não está cheia. A nossa consciência tem que estar cheia do reino de Deus. Aleluia. Porque às vezes a gente pensa que está cheio do reino de Deus, mas não está. Tem algumas coisas em nós que falta. E é por isso que as pessoas caminham muitas vezes por caminhos que não condiz com o que o reino de Deus é. Porque o reino de Deus não preencheu ela toda, não encheu ela toda. Aí o bom de Jesus é que ele nos faz pensar. Essa massa aqui já está cheia do reino? Olha como Jesus faz assim. Por isso que ele foi o mestre dos mestres. Ele nunca confrontou, ele sempre ensinou as pessoas a pensarem. Dificilmente ele acusou os fariseus. Mas para o povo que ele estava ensinando as pessoas a pensarem. Olha que isso é uma coisa do dia a dia, olha que coisa simples ele pega. Agora eu acho que vocês vão fazer um bolo de forma diferente, né? Quando começar a fazer daqui para frente. E já vai analisar, ver a sua vida como bolo. Será que está cheio já do fermento do reino de Deus? Porque lembra que ele fala que Paulo faz uma comparação lá em Coríntios, falou que um pouco de fermento leveda toda a massa. Só que Paulo está falando de um outro fermento, de um fermento do pecado, que acontecia na igreja de Corinto. Aqui Jesus está comparando o fermento da mulher que vai fazer um pão, um bolo ou um pão, que leveda todo. Em 2 versículos ele dá um ensino profundo demais, né? Pode continuar, irmã. Vocês entenderam? Aí continua aqui. Isso, a porta estreita. Aí começa a estreitar o negócio, olha lá. A porta estreita. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhes, Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhes disse, porfiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de forrar a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, mas respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele dirá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, que virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros aqui serão os primeiros, e primeiros aqui serão os derradeiros.
Viram como eu acho que encaixa mais com o que o pastor colocou no livro? Deve ter sido um erro. Deve ter um erro de gráfica, de digitação e passou desapercebido por alguém que revisou, né? Isso acontece. Até em livro, eu já peguei livro técnico, que os caras erraram, coisa assim, técnico que eu uso na minha profissão. Que aí eu fui reclamar, mas aí já tinha vencido o tempo da produção, aí não me deram outro livro, não. Fiquei no prejuízo. Mas aqui a gente, um pouco de leitura e um pouco a gente vai lá ler o que o livro está falando, aí a gente vai entender que não foi um erro de digitação. Viram que o Jesus está... Aí ele fala de uma outra parábola, da porta estreita. E vocês viram que Lucas, ele descreve que ele percorria as cidades? Jesus não era de ficar parado? É uma coisa que a gente precisa entender. O evangelho é movimento. A gente tem que estar em movimento e aproveitando as oportunidades. Então ele ia entrando nas aldeias e ia pregando. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Se a porta é estreita e muitos vão procurar passar por ela, é porque ele está inchado, ele está grande. E está cheio de carga. Tem muita coisa que está te prendendo. Tem muita coisa que prende as pessoas de não entrarem na porta estreita. Jesus sempre explicou assim, tinha momentos que ele falava assim, ó, quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz. Acho que até Lucas que descreve essa passagem, que ele descreve assim, e tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Então é todo dia que você tem que jogar uma mala fora, uma bolsa fora, um peso, né, para você ir emagrecendo, para você ficando estreito, para passar pela porta. Porque o caminho largo é fácil. E é por isso que o pastor que escreveu, ele falou que dá para analisar isso. Nessa passagem, que ele disse que há pecados que você precisa orar para que a pessoa se arrependa. E os mestres que ensinam. Porque tem muitos desses outros mestres hoje ensinando a porta aberta, a porta larga, o caminho largo. Mas se arrepender, Jesus aceita tranquilamente. A gente falou aqui, ele não aceitou Manassés, que matou o próprio filho no fogo, e entregou para Moloque. Se arrependeu. É a mesma coisa aqui. E Jesus não muda, a balança dele é justa. Se houver arrependimento em nós, ele nos aceita. Aleluia. E o interessante é a resposta, né, que o dono da casa diz quando ele fecha a porta. Não sei de onde vocês vêm. O problema é esse, é você não ser conhecido de Jesus. Não adianta ser conhecido no mundo e não ser conhecido de Jesus. Tem muito cantor famoso que começou cantando na igreja, aí veio a proposta, ficou conhecido no Brasil todo. Aí acaba morrendo. Depois da morte é ele e Deus. A gente não sabe o que aconteceu, que nem aquela moça que o avião caiu. Me perguntaram isso numa escola bíblica, lá no IP. O que o senhor acha? Eu falei, olha, salvação tem um só que é gerente. É diretor, ele é a porta e ele é o caminho. Então é ele quem chancela. Se ele disse para o ladrão da cruz que hoje mesmo, quem sou eu para dizer que se ela, na hora que ela viu que o avião estava caindo, ela não pediu perdão e Jesus sondou e aceitou. Né? Então, a gente não sabe. O problema é esse. Porque hoje a gente tem
ex-ateus que escreveram livros e até bíblias. Tem bíblia de Augusto Cury mesmo, era um ateu ferrenho, né? Convicto. Teve um encontro com Jesus, acabou. O ateu não tem... E o ateu é ateu até a hora que o avião que ele está começa a cair. Aí ele clama por Deus. Né? Tem uns irmãos que brincam com isso, mas é terrível mesmo. E ele responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. No versículo 28 tem um negócio tremendo, irmãos e irmãs. Se você puder grifar isso aí, ó, ali haverá choro e ranger de dentes. Ranger de dentes significa o quê? O medo? Consciência. Saber que ouviu a verdade e não deu ouvido. No original do grego é isso. Quando Jesus fala assim, ali vai haver choro e ranger de dentes. Porque ele ouviu a verdade. Pode ser um arrependimento, mas um arrependimento tardio. Eu não sei. Pode ser assim, aquele sentimento que a pessoa vai ter assim. Eu deveria. Não é eu deveria, mas não é remorso. Eu acho que a palavra correta é remorso. Foi isso que aconteceu. A diferença de Judas com Pedro. Judas sentiu remorso, ele foi entregar as moedas. Ele não foi buscar Jesus. Foi entregar as moedas. E aí foi se matar. O remorso foi tão grande que ele falou assim, ele não vai me aceitar. Olha o que o diabo faz. Porque a Bíblia diz que ele entrou, o diabo entrou nele na hora. E foi na ceia, né? Foi durante a ceia. Foi na hora que Jesus deu bocado. Deu bocado na mão dele. Aí, quando ele percebeu que ele tinha entregado um inocente, ele foi entregar as moedas. Não foi... Irmãos, certamente, eu falo com convicção, sem medo de errar, se Judas tivesse procurado Jesus, ele teria recebido perdão. Mas naquele momento que Jesus dá o bocado para ele, ele já está com tudo aquilo no coração já. Sim, ele porque... já tem planejado. Porque quando Jesus começou a falar que ele não iria tomar o reino terreno, porque Judas era um zelote. Os zelotes era como se fosse um terrorista hoje, um paramilitar, que queria tomar o governo à força. Então, para ele, o rei que as escrituras estavam dizendo que viria, ia ser um rei como Davi, guerreiro, para tomar a força. E não. O problema é que eles liam, mas não deixavam o Espírito entrar neles para eles entenderem. Talvez Judas, quando entendeu isso, ele se frustrou. Se frustrou. Aí foi a brecha. Aí foi a brecha que Satanás usou para entrar no coração dele. Porque eu já falei aqui uma vez, eu acho que foi numa pregação, que para mim, na minha modesta opinião, eu acho que Satanás queria mesmo era Pedro. Só que Pedro, irmão, e colado com Jesus. Não deixa entrar, né? E colado com Jesus, irmã. Quem anda colado com Jesus, Satanás até tenta. Tenta. Você erra, mas você não larga, porque você fica atrás. Se arrepende porque ele chorou amargamente. Quando o olhar dele cruza com o de Jesus, porque o galo canta. Né? Na terceira vez que ele nega, o galo canta. Aí o olhar de Jesus cruza com o dele. Aí eu acho que é Lucas que descreve, que diz que ele chora amargamente. De arrependimento e vê que ele não era homem suficiente para cumprir o que ele falou. Mas eu tenho para mim, esse também é que foi Jesus que amoleceu o coração dele. Ele era doido, mano. Ele tinha acabado de cortar a orelha do camarada. Se Jesus não amolece o coração dele, ele tinha entrado lá e queria salvar Jesus na espada. Aí teria morrido Jesus na espada, ele na espada e acabou. Não teria cruz. Sabe por que eu tenho essa convicção? Porque Deus diz para... Deus disse para Moisés assim, Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, não é? Então. E ele não pode amolecer? Ele não amoleceu o coração do Ciro?
para mandar o povo voltar do cativeiro. Ele já tinha prescrito, Isaías já tinha falado até o nome do Ciro. Né? É. Porque é ele que trata. É ele que conhece o coração do homem. Ele sabe onde atingir o ego. Então, porque ele tinha que confrontar e endurecer o coração de Faraó para criar fé no povo. É isso que eu já ia falar. Deus é tremendo. Ele faz essas coisas para tentar, quando você dá uma chance, ele fala assim, vou te dando essa chance aqui para ver se isso vai acontecer. Sim. Agora. Às vezes a pessoa endurece mais o coração ainda. Mas o interessante é que já estava, o filho da perdição, como está descrito na Bíblia. O próprio salmista diz que aquele que comia comigo me traiu. E não é diferente. Para o cristão acontece isso. As dificuldades e às vezes na caminhada cristã, às vezes a gente vai sofrer traições daqueles que comiam com a gente. E é por isso que eu sempre digo, escolha quem vai comer com você. Que dor grande é essa, né? Porque assim, irmã, A dor da ingratidão. porque comer churrasco é fácil. Você só me convidar para comer churrasco, eu vou. Quem não vai? Eu quero ver, minha irmã, achar alguém para comer cuscuz com ovo. Aí você sabe. Não, mas aí você sabe. Aí nessa hora Quem é? Quem é que pode rodear a cidade com você? Quem é que pode entrar no arraial do inimigo com você? quem pode estar no momento bom. No momento bom e no ruim. Ser o mesmo na fartura. Isso, exatamente. Entendeu? Porque na hora que... Tudo bem, sempre teve um propósito. Né? Acho que é Zacarias que diz que ferirei o pastor e as ovelhas se espalharão. Então aquilo tudo é um prenúncio de Jesus. Porque quando prenderam ele, então, é tudo isso para guardar. A gente entende que é o cuidado de Deus com a igreja. Porque se aqueles homens, todos eles ficassem valentes, todos eles teriam morrido. Aí os 3 anos e meio de Jesus, de teologia que Jesus deu para ele, não ia adiantar. Então, Jesus sabia que aquilo tudo ia acontecer. Mas eu tenho certeza que se o Judas tivesse realmente se arrependido, ele teria alcançado o perdão. Jesus teria aceito ele. Porque não tem diferença, do pecado de Pedro e dele. Tem? De Pedro ter negado ele 3 vezes? Não tem. Andar com a pessoa, e tá ali dia e noite com a pessoa e na hora que chegar, fala, não conheço. Então, porque ainda fala, não, mulher, não conheço. Aí a mulher ainda fala assim, mas você fala como ele, você se veste como ele, e você anda igualzinho a ele anda. Já estava com os trejeitos de Jesus e fica falando que não conhecia. Não, mas não é eu. Por isso que o crente não consegue se esconder. Quando o crente está num lugar, num ambiente que não é dele, os próprios ímpios vão falar assim, você é diferente. Você não é daqui não. Você é crente? Só tinha uma dúvida. Eu sempre ouvi essa parte de Pedro, quando Pedro nega Jesus e fala sobre o galo. O galo canta. Eu já vi teve na teologia que a gente fez antes, e eu já vi na internet também, que o galo não era um galo em si. Sim, era a troca da guarda. Era a troca da guarda. É que o galo a gente fala porque a Bíblia está dizendo isso, né? É a linguagem que a tradução que o pastor, que o irmão que traduziu, o Zé Ferreira, né? Eu falo Zé Ferreira, parece que eu sou amigo dele, né? José. Ele usou essa linguagem para dizer, mas se você pegar a tradução, era uma troca de guarda que tinha. E tinha uma corneta, alguma coisa que fazia o toque. Porque, se eu não me engano, naquele tempo, o galo era impuro. Então os judeus não podiam cuidar, não podiam criar. Né? Mas aí chama um detalhe, não era à noite? Não era na noite? Era já na virada da noite. Virada da noite. Já na madrugada já. Por isso que fala, acho que essa linguagem, né? Porque normalmente os Sim. galos, Canta na manhã. De casa tem uma chácara lá, meia-noite os galos
galo é perto do lado. Não, de manhã, umas 5 horas da manhã, eles já começam mesmo, das 5, 5 e pouco. Tem um pessoal na rua de casa que estavam criando lá, que quando eu acordo muito cedo, eu escuto. Há 10 anos começa a cantar. É. Não, foi à noite, né? Porque Jesus, ele foi levado após a ceia, e a ceia sempre era no final do dia, não era? A Páscoa, que eles comemoravam. Era no final do dia, aí eles comemoraram a Páscoa, participaram da ceia, aí eles foram para o Monte das Oliveiras. Então já era bem de noite já. E aí Jesus passa a noite tendo aquelas entrevistas lá de sendo julgado, e apanhando, eu julgava, eu apanhava. Eu tenho entrevista e apanhava. Né? Se eu não me engano, acho que foram quatro entrevistas que ele passou naquela noite. Sem tomar água, sem comer e sem dormir. E apanhando. Imagina como ele chegou para pegar aquela travessa de cruz e ainda caminhar na Via Dolorosa e chegar lá e ainda ter os cravos cravados. E a gente A vai coroa. fazer jejum um dia Não, meu irmão. Misericórdia, tá dando dor de cabeça, não estou aguentando. Né? É complicado. E ele ficou 40 dias, né? Então, aí a gente entende que o que o pastor está falando aqui são as heresias. E aí Jesus trabalha com essa heresia aqui, nesse ensino que ele dá. Que é da porta estreita e da porta larga. Quando você vê muita coisa larga, estranho. Tinha uma irmã que já está no Senhor, a irmã Andréia. Uma vez eu conversando com ela e com o marido dela, com o Júlio, e a gente sentado lá tomando um café na casa, a gente falando assim, e ela falando da porta estreita. Eu falei, irmã Andréia, o problema das pessoas não e caminharem por esse caminho largo, essa porta estreita, que o caminho é Jesus. E se é estreito, tem que passar por ele. Ou atrás dele. Melhor dizendo, né? Tem que caminhar nas pisadas que ele pisou, ou está pisando. E a porta é estreita. Só que ele diz que ele é a porta. Se a porta é estreita e Jesus é a porta, você imaginou a régua para entrar? E aí o povo começa, por isso que Jesus fala, eu lembro, João 10, eu sou a porta das ovelhas. Eu posso entender quando ele fala que ele é a porta, eu sei como ele é? Quando ele fala que ele é a porta e a porta é estreita? Sim. Eu sei como ele é. Sabe por quê? Porque ele abriu mão de si mesmo. A gente conversou sobre isso, lembra? Porque ele abriu mão da sua glória. Porque Paulo ainda vai numa profundidade tremenda, que ele diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que não teve usurpação de ser Deus, mas se tornou em forma de homem. Ou de servo, né? Tem tradução que é servo. E o servo, na cultura, na época, era a raça menor. Era assim, a classe social mais rasteira. Que é o que lavava a mão dos convidados, lavava os pés do convidado. E ele se fez servo. Aí, irmã, por isso que torna estreito, né? Porque a gente tem que andar conforme ele andou. Às vezes a gente não consegue, né? Não, a gente é falho demais, irmão. A gente tenta até. A gente tenta. A gente tenta e a gente lembra até. Sim. Aí tem um momento assim que às vezes na minha vida eu falo assim, peraí, mas Jesus não faria isso não? Que negócio é esse? Não, volta de novo. Tem um livro que eu dei, depois eu vou pôr o link se vocês quiserem comprar. No seu lugar, o que Jesus faria? Já disse. Já viu? Eu dei para uma adolescente, uma jovem, lá do IP. Eu dei para ela. Eu comprei e dei para ela, porque ela estava... Eu tenho ela como filha, né? Aí, tanto é que quando eu saí do IP também, foi uma das que chorou, que molhou meu terno também, né? Porque eu cheguei lá, nós ficamos 5 anos, eu cheguei lá, ela tinha 15 para 16 anos. Eu saí de lá, ela já tinha mais de 20. E ela estava passando um momento conturbado e não estava entendendo, aí eu dei o livro para ela ler. Porque às vezes a gente precisa pensar como Cristo pensou e agir como Jesus agiria. E aí é difícil, é uma luta mesmo. A luta é contra o espírito e a carne. A nossa carne é terrível. Todo instante. Sabe? Porque
é complicado demais. É complicado demais. E aí ele diz que, então, essas pessoas as pessoas que não se arrependerem com essas falsas doutrinas que a gente leu aqui com o livro que a irmã leu, na apostila, se elas não se arrependerem, vai acontecer isso, vai ser o choro e o ranger de dentes. Por isso que o pastor, quando escreveu, ele diz que isso ele exemplifica bem, né? A leitura de Lucas 3, na verdade é o 13, do 20 ao 30, do pecado imperdoável. Porque Jesus fala da consciência da pessoa. Ninguém vai para o inferno sem saber que realmente merece o inferno. Tem que ter essa consciência para saber. Então, e o céu vai ser povoado de um monte de gente que sabia que não é merecedor. Eita, olha aí. Mas Jesus. É a graça. Vai ser povoado de gente, aleluia, É a graça. de gente, de pessoas que saberão, terão consciência que não são merecedoras. Isso é a graça. Porque a graça e a misericórdia é assim. A graça é você receber aquilo que você não merece. E a misericórdia é você não receber aquilo que você merecia. A misericórdia é isso. Você saber que você podia estar morto já, e a misericórdia te alcançou. Olha como é que vai ser o céu. Vai ser gratidão eterna. Né? Tem um hino acho que é o Gerson Rufino que canta. Eu não sei o que ele viu em mim. Eu não sei porque ele me chamou ou me escolheu, né? Eu só quero adorar. Porque ele explica por quê. Porque eu mereci o inferno, mas ele me ofereceu o céu. Aí ele diz, eu só quero adorar. Né? É você entender isso. Olha só a diferença, o contraponto do inferno com o céu. Aquela multidão que João descreve no Apocalipse, vai ser a multidão de gente que sabe que não merecia. E que a graça nos alcançou. E o problema do inferno é esse, que Jesus fala que eles vão ter consciência. Então não vai ter ninguém que vai poder falar, não ouvi, não sabia, sabia sim. Eu vejo às vezes, assim, como se fosse um julgamento, sabe? Como se fosse um julgamento. Às vezes quando eu penso nisso, uma vez eu até tive um sonho assim, sabe? Eu falei, que sonho é esse, gente? Que negócio é esse? Eu estava num lugar muito estranho, muito longe, muito grande, tudo muito grande. E ele aparecia, era ele, e uma luz muito forte, e eu falava, não estou enxergando nada, parece que eu estou cega, sabe? E assim, é uma coisa interessante de falar, porque eu pergunto assim, meu Deus, como será esse dia? Às vezes eu fico perguntando para Deus, como será esse dia? Já que eu vim sair do meu corpo, aí eu vou aparecer lá, como que vai ser isso? Eu fico fazendo essas perguntas assim. Paulo diz que aquilo que os olhos não viram e não desceu ao coração do homem, é isso que está preparado. Porque o interessante é que ele diz que tem coisas que ele não consegue descrever o que ele viu. São inefáveis. Inefáveis é você não conseguir escrever. Não tem palavras e nenhum vocabulário do mundo que consegue descrever o que Paulo viu. Né? Olha só o que Deus tem preparado. Ah, Pai, senhor? Você está chamando a senhora? Acho que. Deus misericórdia. Vai lá, pastor. Então, deu para entender esse pecado, para a gente ilustrar esse pecado que João está dizendo, de 1 João? Que tem pecado que não adianta orar pelo pecador, mas você tem que orar, porque ele não vai se arrepender, mas não impede de você orar. Né? Porque a gente já viu que, não, você botar o filho para queimar e se arrepender e Jesus o trazer de volta e colocar de novo no reinado, é a misericórdia de Deus, né? Vamos lá. Que vai ter o seu link do filme do livro. Sim, eu coloco no grupo.
Eu coloco. Na CPAD eu acho que está vendendo ainda. Eu vou pegar o link lá na página da CPAD, aí eu colo e coloco no grupo pra vocês verem. Aí eu dei pra menina. Eu não comprei pra mim, olha só. Em vez de eu ler, não, eu dei lacradinho pra ela. Eu comprei e dei pra ela ler. Porque eles têm muita dúvida, muito questionamento. E a inerência da idade. Isso aí não tem jeito. E é muita coisa que a internet também traz que Sim, acaba confundindo. Porque... Quem prega mais a salvação, né? É gente em cima de um lugar escuro, em cima do banquinho, chamando todo mundo de lindo e lindo. Exato. E aí, E é tudo perfeito. aí não pode, aí não quer ouvir igual João. vai ser lindo, Não, João Batista hoje não seria convidado para pregar. Jeremias, que ficava na porta do templo, endireitar vossas veredas, não vai nada, irmão. Não ia ter. Não ia ter agenda. O povo não. Não. João Batista não teria agenda. João Batista não teria agenda. Jeremias não teria agenda. Amós não teria agenda. Não. Pastor, rapidamente, uma vez eu fui num culto de jovens, era congresso com meu esposo, né? A gente recém-casado, a gente foi num congresso. E aí apareceu um jovem lá, era o preventor, né? E tal. Aí ele, quando ele estava pregando lá no culto, ele fazia assim com o microfone, ó. Assim, colocava o microfone assim, cadê o dono? Cadê o microfone, né? Toda hora ele fazia isso, aí tudo bem, né? Terminou o culto, aí meu esposo foi lá falar com ele, tudo, pegou o número dele, tudo, o contato dele, aí ele falou assim, a primeira coisa que eu falei pro meu esposo, ó, é onde é a sua igreja? Aí ele falou assim, Assembleia de Deus, Missão Efraim, fica ali na avenida, tal. Então, vou logo te falando, tá? É X tanto para eu ir, aí eu tenho carro, mas é X da gasolina, e assim, se tiver, por exemplo, assim, um lugar que eu possa ficar reservado, sabe? Aí meu esposo falou assim, Deus abençoe a sua vida. Meu esposo parou assim e ficou, Deus abençoe Eu acho a que o sua negócio é vida. Jesus, né? Aí, A gente é usado. Aí ele também pegou o contato do meu esposo, né? Meu esposo também, a gente veio dias depois ele adiciona meu esposo e fala com ele, você não vai me chamar para a sua igreja lá? Está tendo congressos dos jovens, eu estou disponível, a minha agenda está aberta já de novo. Aí meu esposo fala assim, não vou te chamar porque nós não adquirimos essa prática aí não. Nós não pagamos, não é assim não. Reino de Deus. Aí meu esposo começou a pregar para ele. Você está pregando coisas que eu já sei. Sabe por que não pratica? Por que você está falando para mim? Aí esnobou meu esposo, quis humilhar meu esposo, irmão, o céu está fechado, se o irmão não se arrepender do que o irmão está fazendo. Foi difícil, né? Irmã, vamos para vocês verem. É terrível isso. Quer ver? Abre aí em Ezequiel 34. Para a gente, rapidamente, porque vocês verem quando você estuda a palavra, você não cai nessas conversas. A epígrafe que está na sua Bíblia, como é que está, Ronaldo? A minha está profecia Rodrigo. contra os pastores infiéis de Israel. Como que é? Profecia? Profecia contra os pastores infiéis de Israel. 34. Todas elas estão assim, né? A sua como é que está, irmã? Meu está assim, ó, profecia contra os falsos pastores de Israel. É isso aí. A sua também está. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Aí. De Israel, não é de São Miguel. Que era para ter a referência de pastores. Viu como a Bíblia, ela não deixa a ponta solta? Se a gente for ler, tem um... Quem pode ler aí? Pode ler do 1 até, a gente vai lendo aí até o... E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel.
profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Olha o 4, olha aí o 4. A fraca não fortaleces e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Tá bom, depois vocês leem em casa o restante, senão a gente para. Vocês entenderam? Porque tem um ai aí, não tem? Tem. E esse ai? O problema é o ai. É o ai de Deus. Aí já é um juízo, que é o ai. Lembra dos 7 ais que Jesus dá no Mateus 23? É juízo. Não tem, se o cara não se arrepender, por isso que é bom você ler a Bíblia. É bom saber, porque meu esposo, ele fala versículos, capítulos e versículos. Nesse dia ele falou para ele, falou bastante capítulos, versículos, foi falando. E aí eu sei de tudo isso daí, mas eu sei. Eu falo assim, sabe, então se arrepende. Ele falou assim, Jesus fala assim, de graça recebeste, de graça. Ele foi falando. Ele, eu sei, ele já falou para mim. Então, irmã, É bem pior ainda, porque aí que a consciência dele está cauterizada. Só que acho que não foi a mesma pessoa que falou para ele. Não. Porque se Jesus realmente tivesse falado para ele, ele tinha. Mas aí eu entendo onde entra a blasfêmia do Espírito Santo, porque se eu pequei contra o Espírito Santo, não tem quem me compreender. Fica cauterizado, entendeu? A mente. Chamou a nossa igreja aqui de igreja. Então, o problema é esse. O problema é que você não está mexendo. Saulo estava perseguindo a igreja, mas não estava perseguindo a igreja. Era Jesus. O problema é você ficar destratando um rebanho que não é seu. Que o pastor Rielso tem uma frase, quando eu converso com ele, que ele sempre diz: a igreja tem dono. O pastor Gilberto fala isso direto, né, princesa? A igreja tem dono. Meu esposo não rebatia, ele só falava palavras e versículos e falava, se arrepende dos seus pecados. Mas, irmã, seu esposo fez a parte dele. A gente ali, quando tinha Trabalhou como o atalaia. Gritou. não discutiu com ele. Não, ele gritou assim, na maneira que Deus está falando para o atalaia. Gritou, avisou do perigo. A alma dele, o sangue dele, Deus não vai requerer do seu esposo. Aleluia. Meu esposo nem quis adicionar, foi ele que adicionou depois. Então, por quê? Porque quando você avisa a pessoa que está no erro, Deus não te cobra mais. Porque você sabe. Se você sabe e não faz, aí ele te cobra. Que é isso do atalaia. O atalaia está em cima da torre para avisar do perigo. E se ele não avisa, morre ele, e a responsabilidade de quem morreu, pela falta de atitude dele, cai sobre ele. Ou se ele se livra, ele morre depois, que ele é o responsável. Por isso que você, quando vai tirar a guarda no quartel, você não pode dormir. Porque se você dormir e invadirem, torça para você morrer. Se for em tempo de guerra, você morre. Você morre. E é isso que Deus está falando. O atalaia tem que estar atento. Seu marido fez o trabalho de atalaia, irmã, avisou. E se ele não quiser ouvir, paciência. Jeremias pregou 40 anos quase, irmã. Aquela geração não quis saber, não. Não orou por ele, aí depois a gente veio no Instagram, veio do céu. Mas é assim, eu já encontrei uns assim, mas eu conheço, eu já encontrei alguns assim. Eu já encontrei alguns assim, mas foram bem poucos. Acho que 2, em 15 anos de evangelho. Mas eu já conheci uns, irmã, que ele falou: meu irmão, o que eu gasto para ir até a Zona Oeste de São Paulo, ele ia sair de Campinas para cá. Na época era R$120, entre combustível e pedágio. E a oferta, eu não coloco preço para ninguém, irmão.
E ele falou para mim, eu conversando com ele. Hoje não dá mais para conversar com ele, porque ele virou pregador internacional, aí hoje tem uma estrutura, né? Aí ele falou assim, não, e a oferta, irmão, teve igreja que já me deu R$50, e já teve igreja que me deu R$1.500. Só que eu sei que o tamanho da igreja que deu R$1.500 para ele. E aí você imagina que é uma igreja menor que ele se prontificou a pregar. Então ele não coloca, ele está da mesma forma hoje, até hoje. Né? Só que hoje, para você arrumar uma agenda com ele, você tem que marcar com um ano antes. Porque ele viaja, ele vai para os Estados Unidos, vai para a Europa. Que Deus abriu a porta Ele dele. não cobra, ele recebe A oferta, exatamente. É. Estipula o valor. Não, Tem gente não. que o pastor já, aqui mesmo já deixou de convidar, porque chega e fala assim, não, agora só, pastor, tem que vir uns 300 aí no mínimo. O pastor fala, não, irmão, fique em paz. Não, você não pode pôr preço. Legal. Você não pode pôr preço num algo que não tem preço. Que não é meu, né? Não, e não tem preço. Achar esses preços. Você não pode pôr preço numa coisa que não tem preço. O rebanho de Cristo não tem preço. Acho que a coisa Os- mais cara, mais valiosa que tem na igreja são as almas. São as almas, você não pode pôr. E aí você vai... É um privilégio meu aqui, que eu tenho, de poder ministrar, de poder ensinar. Não, que privilégio eu tive. Quem eu era há 15 anos atrás? E de Deus colocar 2 igrejas para eu tomar conta. Mano, e eu cuidar de 70 adolescentes. Olha que privilégio. Que eu pude ajudar uma geração, na época mais difícil que nós tivemos nos últimos anos, aí que foi na pandemia. Deus me deu estratégia para eles não se afastarem da igreja. Isso para mim é privilégio. Como é que eu vou cobrar do que eu aprendi? E outra, muitas das coisas eu aprendi sentando, sim. Mas tem muita coisa que Deus me deu. Agora eu vou, meu irmão, se Deus me deu de graça. Porque nem eu falei para vocês aqui, tem coisa que Deus me deu. Eu vou cobrar, irmã, o que Deus eu falei com vocês sobre João 2, da água, dos servos e das talhas. Eu vou cobrar do negócio que Deus me deu, não foi sentando ouvir. Eu não ouvi de ninguém. O Espírito Santo falou comigo na fila do mercado. Aí eu vou cobrar, eu vou pôr preço. Se o irmão quiser me abençoar com a gasolina e com dinheiro para eu comprar um sabão para lavar meu terno, já está bom. Porque ele tem cuidado de nós. E se não der, amanhã Deus abre mais um cliente para eu trabalhar lá no serviço. E posso ter mais 10 ou 15 vezes mais do que o irmão podia me dar. Mas aconteceu dele, queimou uma caixa de som, e ele precisou comprar, e era um conserto, era a oferta que ele me dá, e ele falou, arrume, irmão. Eu já fui à igreja, irmão, o irmão vai querer me dar. Ia ter 8 pessoas na igreja. Não vou estar falando, rapaz, não faça isso não. Deixa o dinheiro aí. Você me dá... Meu esposo, ele não recebe, sabe? Ele, quando vão abençoar ele, ele fala, não, deixa aí, compra as coisas, mantimento para casa. É. E porque ele é bem abençoado. Ó, depois disso, Deus abençoou ele, Deus aumentou o salário dele. Lá, o patrão chamou ele lá e falou assim, ó, tô vendo que você não falta, não atrasa, tá tanto tempo aqui com a gente, você trabalha tão bem, pode aumentar o salário, sabe? Ele ficou tão alegre, tão feliz. É. Assim, sabe? Ele viu que eu ia sair do serviço. Deus vê tudo. Então, Deus, não. Ele tem, a gente leu em Hebreus, né? Não foi aqui não que eu li. Foi na pregação que eu ministrei. Hebreus 6:10. Que Deus não é injusto. Acho que eu falei, né? Ele não é injusto para que ele não se lembra do que você faz na obra, o que você faz para os servos dele, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Esses irmãos, vamos orar para Deus converter eles, para que Deus visite eles em sonho, ou tire o sono. Tem hora que Deus tira o sono. Aí a pessoa entende. Quando Deus quer falar alguma coisa, ou quer te avisar, comigo já aconteceu algumas vezes. Ele já me acordou às 4 horas da manhã. Me acordou assim, mas acordou mesmo assim, do olho estralar. Aí você levanta, vai pro banheiro, aí volta, e o sono não vem. Aí você vai, a gente já entende, né? Aí eu fui pro joelho, irmão, até às 6, isso numa segunda-feira de manhã, aí eu fiquei orando até 6 horas. Aí eu orei até umas 5h40, aí fiquei quieto,
Aí Deus começou a me falar. Em 20 minutos ele me respondeu a 1h40 de oração. Aí ele me falou o que ia acontecer na terça-feira. Me preparou. Chegou na terça-feira, teve uma reunião setorial. E nada na reunião setorial de falar nada. Aí na hora da salva, da oferta, um irmão falou, eu estou falando aqui, vai ficar, mas a gente só vai ficar entre a gente. Né? O irmão falou, o pastor quer falar com o senhor? Eu falei, tá bom. Depois do culto, eu falei, tá bom. Só que Deus já tinha me falado que ele ia me tirar. Quando ele chegou, ele achou que eu ia ficar chateado. Eu falei, não, pastor, fique tranquilo. Meu irmão. Deus me acordou às 4 horas da manhã ontem para me falar que você ia me tirar. Você ia me tirar. E o problema é esse, irmã. Ele ia me tirar. Não era Deus. Entendeu? Por isso que Deus tinha que me... Mas pelo menos Deus te avisou. Me avisou. Mas, amém. Né? Deus é bom, porque Ele cuida da... É que eu falei uma vez, numa ministração de missões. Deus cuida do obreiro e da obra. Ele cuidou de Elias durante 1 ano e pouquinho no Querite. Tinha água e tinha carne. Quando secou a água, ele não ia aguentar ficar só comendo carne. Ele mandou ir para Sarepta. Em Sarepta tinha um negócio melhor, que era água e pão com azeite. E uma cama melhor para dormir, né? Porque lá tinha que dormir na cabaninha dele, lá na beira do relento, talvez. E cuidou da obra. Depois. Quando ele não quis mais. Lembra que depois ele não quis mais? Ele alimentou ele de novo e falou, já tem um que eu vou te pôr. Você vai preparar o outro que vai ficar no seu lugar. Você entendeu, irmã? Então Deus tem um cuidado com a obra e com o obreiro. Eu sou prova viva do cuidado de Deus. Até eu comentei com a Francisca. Minha filha começou a trabalhar agora de novo. Trabalhou 7 anos na empresa, foi mandada embora. Pegou os direitos dela. E começou de novo a trabalhar em outra empresa, né? Até pôr tudo em ordem de novo, né? Passei a pagar aluguel. E meio que eu estava enrolada semana passada. Uhum. Aí, quando foi de manhã, tinha uma mensagem no meu celular. Rita, dá uma olhada na sua conta aí. Eu mandei uma coisinha para você, um cafezinho desse jeito para você. Agora, se eu falar para o irmão, que o irmão não vai acreditar, é um amigo nosso dos Estados, está nos Estados Unidos. Ele, Rita, toda vez Deus fala no meu ouvido, manda dinheiro para Rita. Quando foi sábado, a mente já começa. Aí eu vim para a oração, na sexta-feira, eu vim para a oração de novo. Abre o celular, dá uma olhada na sua conta, que eu passei um processo com minha neta, problema, aí eu fiquei não passei bem, minha saúde, né? Aí ele tinha mandado mais um X para mim. Então eu sou prova viva de que Deus faz isso. E Ele nos confunde. Ele até falou assim, quando você estiver precisando das coisas, não sinta vergonha em me avisar. Nós temos 20 anos que a gente se conhece. Que ele brigava aqui com a gente, ele cuidava das crianças. Então eu sou prova do que eu vejo quando a Bíblia diz que Deus cuida do obreiro. Eu acredito, o obreiro ele não precisa estar batendo em porta. Não. Nós fazemos isso porque nós somos carne, pai, e a fé muitas vezes falha no momento. Mas agora, mais do que nunca, o Senhor está me fazendo entender essas coisas, do cuidado de Deus. Sim, Ele cuida. E ele falou assim, é um cafezinho. Eu acho que é interessante. Quando a Bíblia, até falei para a Francisca, a Bíblia diz que o choro dura uma noite. Durante a noite, mas a alegria amanhecer. E toda vez, quando ele manda à noite, de madrugada, eu não entendo isso. Foi ontem, eu achando que era aniversário, mas foi ontem o aniversário dela. É o presente de Deus. Foi. É o presente. Então a gente tem que ter esse cuidado. O obreiro tem que ter esse cuidado. Que ele está tratando com um rebanho que não é dele. E o rebanho é de Jesus e foi pago, não foi nem com ouro nem com prata, né? Foi com sangue. Amém? Deu para entender sobre essa análise que o pastor colocou aqui, sobre Lucas 13, do 20 ao 30? Opiniões sobre esse pecado. Pode ler, irmã Francisca. Durante séculos têm surgido as mais diversas opiniões a respeito da natureza do pecado, para o qual não há perdão.
Por exemplo, Jerônimo e Crisóstomo pensavam que esse foi um pecado cometido unicamente pelos contemporâneos de Jesus durante o seu ministério terreno. Agostinho e alguns teólogos luteranos e escoceses ensinaram que esse pecado consistia da penitência anos depois da Reforma. Alguns teólogos luteranos ensinavam que só as pessoas regeneradas estão sujeitas ao pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado para o qual não há perdão. Continua? Pode continuar. Opinião correta a respeito desse pecado. O conceito reformado quanto ao pecado imperdoável é que melhor se harmoniza com as Escrituras a respeito do assunto. Esse pecado consiste na rejeição consciente, maliciosa e voluntária da evidência e convicção do testemunho do Espírito Santo com respeito à graça de Deus manifesta em Jesus Cristo. Esse pecado não consiste em duvidar da verdade manifesta, nem em hipocrisia, nem em simplesmente negá-la, mas sim em contradizer. Ao cometer esse pecado, o homem voluntaria, maliciosa e tendenciosamente atribui à influência de Satanás aquilo que, em reconhecimento, é obra de Deus. Em suma, esse pecado não é outra coisa senão um deliberado ultraje ao Espírito Santo, uma declaração audaz de que o Espírito é um espírito maligno, que a verdade é mentira e que Cristo é Satanás. Esse pecado é imperdoável, não porque sua gravidade supera os méritos e eficácia da obra de Cristo, levada a efeito na cruz do Calvário, ou porque ele foge aos limites do poder restaurador do Espírito Santo, mas porque nos domínios do pecado existem leis e ordenâncias estabelecidas e manifestas por Deus. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é tão grave que aquele que o tem cometido rapidamente manifesta um desafiante ódio de Deus. Deixa eu dar uma dica aí. Isso aqui pode ser uma pergunta da prova. O que ocorre com aquele que comete o pecado de blasfêmia com o Espírito Santo? Qual é a característica dele? Ele se manifesta como um desafiante, manifesta nele. O que manifesta na pessoa que comete o pecado? O desânimo e o ódio. Um desafiante ódio de Deus. Ele desafia Deus. Diz que Deus não existe. Chega a dizer, você pode ver, alguns que eram pregadores, eles chegam a falar, isso aqui pode ser uma pergunta. Eu faria uma pergunta dessa aqui, se fosse para a prova. Lembra que eu falei que às vezes eu vou dar uma lida aí na semana que vem aí, para a gente vai encerrar a última aula, que é a última aula semana que vem, né? Que termina. Aí eu ponho na semana, durante a semana que vem, eu coloco as perguntas que eu acho que pode cair na prova. Eu estou falando aqui, o pastor vai ver lá, ó, a aula, e vai me puxar a orelha depois. É uma coisa que eu gosto de ajudar, eu sempre faço. O crente está sujeito a esse pecado? Pode ler, irmão Francisco. De que o crente pode cometer o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo e cair em declarada apostasia é ensino implícito no seguinte texto das Escrituras. É impossível, pois, que aqueles que, uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos.
havendo pecado contra Jesus, veio o Espírito Santo para reconciliar Jesus. Mas pecando o homem contra o Espírito Santo, quem há de salvar? Em atenção ao fato de que a esse pecado nunca segue o arrependimento, é impossível assegurar que aquele... É possível. Desculpa, é possível assegurar que aqueles que julgam ter cometido e se entristecem por isso e desejam as orações dos outros para perdão. Na verdade, nunca cometeram. É o Espírito Santo quem conduz o homem ao arrependimento. Se alguém tivesse pecado contra ele, é óbvio que ele não levaria esse alguém ao arrependimento, se o perdão completo não fosse atingido. Quer ver como dá para... Se vocês quiserem escrever aí no livro, coloca aí. 2 Timóteo 4, 10. Aí vocês leem. Agora, lê para nós. Quem está com a Bíblia mais na mão aí? Abre e lê a Bíblia, todo mundo, para a gente ver. Para vocês verem como uma pessoa que pode mesmo, irmã. Olha lá. 2 Timóteo 4:10. 4:10, né? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damácia. Então, aqui ele diz que Demas o desamparou amando o presente século. Demas andou com Paulo, foi companheiro dele de viagens. E amou o presente século, irmão. Quer dizer, o que ele fez? Ele apostatou. Às vezes eu fico assim, irmã, hoje no nosso tempo, meus irmãos, nós não vemos assim maravilhas como Paulo atuou. E dá para entender que Jesus, por isso que Jesus fala que a gente é bem-aventurado. Que nós não vimos e cremos. A gente vê milagres de Jesus operando hoje em dia. Mas muitos dos milagres a gente ouve falar. Os irmãos contam testemunhos. Mas esse camarada andou com Paulo. Imagino que ele viu. O que ele viu? Ele apostatou da fé. E apostatou da fé. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Ele quer dizer o que quando ele fala assim, porque Demas me desamparou? Ele quer dizer o que o desamparou? Ele desamparou porque ele era o braço forte. Tá. Porque O Paulo estava auxílio, preso, o auxílio. auxiliar. Porque quem estava preso mesmo era Paulo. Então ele era como se fosse um enviado para ele. Paulo está precisando de alguma coisa? O Paulo às vezes ficava em prisão domiciliar. Em determinado momento da sua prisão. Então era ele que, ia levar o mantimento, ou levava aviso dele para outras pessoas, para alguns irmãos. E aí largou Paulo sozinho. Por isso que Paulo falou assim, só o Lucas ficou comigo. Os outros foram fazer a obra, porque viram... porque aqui você vê que Paulo está falando assim, que eu estou sendo levado para a libação. O Espírito Santo estava falando para ele que naquela semana ele não passaria. O Espírito Santo revelou para Paulo que ele ia morrer aquela semana. Tem uma passagem em Pedro também que diz a mesma coisa. Que Pedro diz também que está chegando a hora dele. Que o Espírito revelou. Olha que tremendo. Agora eu não vou lembrar onde está. Mas eu ponho no grupo. Quando eu chegar em casa, vocês me cobrem que eu ponho no grupo. Então, a gente vê que os outros foram para a obra. Mas Demas, Paulo foi enfático. Amou o presente século. E amar o presente século, a gente sabe, amou as coisas do mundo. O que João diz? Não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Né? Então, se amou, pronto. Pastor, Pois não. só uma observação sobre esse comentário que a irmã leu, sobre esse João de Oliveira, né? Uhum. Pecando o homem contra Deus, veio Jesus para conduzi-lo de volta, né? No arrependimento. Aí, Sim. pecando contra Jesus, veio o Espírito Santo. Só que pecando contra Jesus, quem irá salvar? Me fez lembrar dos filhos de Eli,
quando ele vai fazer a repreensão deles, aí ele fala para eles: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o seu árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Então, porque nem o Eli, que era o sacerdote, que era ele que intercedia a Deus pelos homens, por quê? Porque eles conheciam. Eles eram sacerdotes. O problema é esse. Exatamente. Aí vai continuar dizendo que eles não ouviram. Isso. Entretanto, eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Quer dizer, Deus não queria mais. Não, Deus já queria exterminá-los já mesmo. deu lá dentro, já deu o juízo. Eles iriam morrer. Para isso aqui não tem mais jeito. Então, o problema é que Jesus não... Você vê como a palavra não muda. Esse mesmo Jesus que atuou no Antigo Testamento é o mesmo Jesus que andou no Novo Testamento, que veio em carne. Porque ele diz assim: quem mais é dado, mais é cobrado. Eu estou ensinando. E eu vou ser cobrado pelo ensino que eu estou dando. Se eu ensinar coisa errada, ele vai cobrar de mim. E do mesmo jeito que Deus falou lá atrás no Antigo Testamento, ele falou no Novo Testamento também, usou Paulo, né? Deixa ele nas paixões dele, deixa ele se viver nas paixões dele, eles querem pecar, deixa pecar. Sim, tem hora que Deus entrega. Tem hora que Deus entrega. Exatamente. Entendeu? Tem hora que Deus entrega, não quer ouvir. Porque se você pegar em Samuel, eita, esse negócio de pecado é um ensino tremendo, é profundo. Eu coloquei esse comentário porque eu acho que coube, né? Sim, porque se você for... Quer ver? Vamos lá, rapidinho. Tá dentro do conteúdo, porque em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, vai falar sobre os filhos, um profeta que vai falar com Eli. Capítulo 2, versículo 27. Versículo 27. Porque foi avisado, irmã. Deus não ele não vai fazer, Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor, Jeová, ou Senhor, não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos os profetas. Agora, lê aí, Júlio, para nós. Do 27. 2:27. Isso. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante a mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada. E oras a teus filhos, mais do que a mim, para vos engordares no principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serei envelhecidos. Leu 31, para a gente terminar. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Morreram até o menino, lembra? Um dos filhos? Não morreu? E acabou? Nasceu o menino. Ela morreu, o menino morreu no parto. E aí chama e acabou. E foi-se a glória de Deus. Porque naquele tempo, se um pecasse, toda a família morria, né? Então, mas se os filhos de Eli contou certamente para eles essa profecia. Por que os filhos não se arrependeram? Porque a mente já estava? Já deu, o Senhor. Já deu. Matar. Cheque. É tremendo isso, irmão. É tremendo esse Jesus. Pastor, quando Deus encontra, no caso, Moisés encontra com Deus na fenda, uma das falas que Deus fala para ele é: terei misericórdia de quem vier ter misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. É. E Jesus mudou? Não.
Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles encontrarão. Está vendo como não muda? Que é tudo entrelaçado? A semana passada, conversando com o pastor Gilberto, algumas situações, ele, minha filha, Deus me chamou como pastor, mas eu não vou ficar mais atrás de ninguém, não. Vou orar, vou interceder, mas não vou ficar mais atrás de ninguém. Porque se é novo, tudo bem, mas se não é novo, só vou orar. Tem 3 tipos de pessoas em Lucas 15. Não tem? Tem a ovelha perdida, tem a dracma perdida e tem o filho pródigo, não é? O filho pródigo estava na casa do pai, participando de tudo. Ele sai. Quais são os outros dois? O pastor vai atrás da ovelha, porque a ovelha não escuta, não enxerga direito, melhor dizendo. Não tem visão. Aí ele vê que ela está perdida, está machucada, ele coloca no ombro. Se ele coloca no ombro, ela não consegue nem andar. Ela se perdeu. E ela não sabe nem andar de volta, porque ela deve estar machucada, porque ele coloca no ombro. Deve estar toda arrebentada. Aí ele traz de volta. A dracma perdida estava perdida dentro de casa. Tem gente perdida dentro da casa do Senhor, porque não dá ouvido. Davi estava perdido dentro da casa do Senhor durante 1 ano. Talvez toda sábado ele pegava a harpa dele e ia para frente da tenda para tocar. E Deus não esqueceu. 1 ano. Aí quando acabou a viuvez da mulher, ele trouxe ela para casa. Aí quando trouxe para casa, que quis mostrar tudo, Deus falou, agora Natan, vai lá falar com ele. Ele estava perdido dentro de casa. Isso é varrer, acender a luz e varrer a casa. Para visitar. Para achar a dracma perdida. Só que o filho pródigo, ninguém foi atrás. Ele que caiu em si. Aí é a ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo vai fazer ele deixar, se possível for, querer comer bolota e ninguém vai dar. Porque não deram. Ele queria comer a comida dos porcos, mas ninguém deu. Agora você imaginou o cheiro que esse homem voltou para casa? E o pai o beijou. E o problema, irmãos, aí que tá, para ver se a gente é servo mesmo ou não. Porque quem teve que trocar as roupas foram os servos. O pai beijou. Mas ele fala, tragam roupas novas, vocês que vão trocar. Viu como é a gente? Como é o corpo que vai fazer a limpeza? E isso, irmãos, e o diabo acusa demais. Eu falei aqui esses dias. Que acusa o menino, o diabo acusava ele demais, que Deus não ia querer ele mais. E a mãe dele veio falar comigo, e eu pregando sobre volta. Aí eu falei, não, chama ele aqui que eu vou conversar com ele. Fiquei uns 30 minutos depois do culto conversando com ele, explicando para ele. Aí na última ceia que eu preguei sobre Pedro, quando Jesus chama ele de volta, depois da negação, falei, e aí? Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de você voltar para o Mar da Galileia, de onde tudo começou. Ele já veio chorando, levantou, aí veio a mãe, as irmãs, a mulher, tudo chorando. Aí tinha uma irmã que também estava afastada, já veio chorando também, né, na última ceia. Então, é isso que a gente tem que entender, porque somos nós. Porque eu falei para ele, meu filho, aqui não tem ninguém para te acusar. Eu falei para ele, porque assim, a maioria é servo, a minoria é o filho mais velho. Vocês viram que é só o filho mais velho que acusou? A minoria. Então, a maioria é servo. Eu sempre encerro essa ministração quando Deus me leva para ministrar sobre o filho pródigo, que é isso. É falar para a pessoa, que às vezes tem uma pessoa que quer voltar, mas está com vergonha. Aí eu falo, não volte, porque o filho mais velho é minoria. Graças a Deus. Né? O restante está aí para te abraçar. E ele não entendeu. Porque o pai falou assim, você é dono de tudo, rapaz, tudo é seu. Você está requerendo um cordeiro. Você é dono de tudo. Você é herdeiro de tudo que é meu. E você está querendo um cordeiro. Está reclamando de um cordeiro?
tem um rebanho aí que é teu, tem a fazenda que é tua, tem o ouro que eu tenho, tem tudo. E às vezes as pessoas reclamam. Fica com ciúme porque você trata melhor um que está começando agora ou que voltou do que ele. É a mesma história de José, né? Sim. Que os irmãos tinham ciúme dele, porque ele era mais querido pelo pai. Mas será que não era porque ele era mais envolvido em aprender as coisas com o pai? Porque ele não aprendeu a administrar no Egito. Ele aprendeu com o pai. Ele era mais próximo do pai. Ele aprendeu com o pai a administrar. Porque o pai era um grande administrador, era ou não era? Ele não passou até Labão? Labão falou, rapaz, melhor você ir embora, senão você vai me derrubar aqui no meu comércio. Mas você não quebra. Você vai me quebrar aqui. Vocês entenderam? Os irmãos estavam pensando aonde? Preocupados no E é isso que eu falo. E é isso que eu falo para os jovens. Aproveite quando você tiver uma pessoa do lado que possa te ensinar algo, até na sua vida secular. Se você tem um cara bom de matemática do lado, aprenda com ele. Se tem um cara bom em biologia, aprenda com ele, aprenda tudo, que conhecimento ninguém te tira. Pode roubar tudo da gente, mesmo no conhecimento. Porque tem uma menina que está lá no Canadá, vai passar 4 meses lá de intercâmbio. Deus abriu a porta. Ela e a outra menina do nosso setor. 2 jovens estão lá. Então, aí você não aproveita, por quê? Porque tem que ter alguém para abrir a mente deles. Porque tem gente que não gosta que crente estude. Aí você não vai ter crente estudado, aí você perde a oportunidade, se você não estiver preparado. É a mesma coisa quando tem muita gente que, quando a gente fala assim, não, a gente vai fazer teologia. Pra que você vai fazer teologia? Eu não vou fazer não, isso aí não dá em nada. Muita Você não gente vai poder usar não para pregar? Fala assim, só que eu vou ter o conhecimento. Eu vou saber Aí é que você usa. Aí é que você usa. Que aí você não vai falar texto fora de contexto. Não, fora que as pessoas acham que muita gente que faz teologia desvia. Não. Muita gente fala isso. Ó, Que se desvia que não está na. Porque assim, irmãos, vocês estão com caneta aí para anotar? Eu vou fazer aqui uns 10 minutos, a gente faz a tentação de Jesus. O que acontece? Depois a gente volta na outra aula, eu chego mais cedo, 7h30, a gente começa 7h30 e a gente termina bem. Página 53, tá bom? Aí a gente vai encerrar todas essas 8 páginas que faltam na semana que vem. O que acontece? Se você não tiver... a teologia, ela apaga o fogo estranho. A teologia, ela apaga o fogo estranho. Por quê? Nadab e Abiú, eles não eram sacerdotes? Não eram os filhos de Arão? E sabiam como tinha que tratar dentro do templo, dentro do tabernáculo. Sim ou não? Sim. Sabia que o fogo para acender o incensário tinha que ser da onde? Do altar. E quem acendeu a primeira vez o altar? Quem lembra? Foi o próprio Deus. Então o fogo tinha que sair do altar, de dentro do tabernáculo. Eles foram acender com o fogo estranho deles. Quebrou uma lei. Aí o que Deus fez? Matou os 2. Matou o fogo estranho. Se você usa a teologia de forma correta, você apaga o fogo estranho. Você não ouve heresia. Tem muitas vezes que a gente vai numa igreja, o irmão está pregando. Esses dias a gente foi numa saída com os varões, o irmão estava pregando que a túnica que José recebeu foi passada de geração em geração. Não, a túnica foi rasgada, que eles tiraram um pedaço que molharam até no sangue para dizer. Antes de José receber, até chegar em José, foi passado Não, de geração a Bíblia em geração. diz que foi Jacó que fez, gente. Então, só que ele pregou isso no altar. Então, aí o pastor não arrumou não depois? Tem que arrumar, gente. Tem que arrumar, sabe por quê? Porque o pastor era um que estava dando glória. Não, gente. Meu Deus, não, gente. Aí se você não tem um conhecimento, Foi Jacó porque que não era fez só aquilo. o pastor que estava dando glória, era a igreja quase toda. Então, Tava eu, o Manuel, acho que você tava. A gente ficou assim, ó, um pra cara do outro. A irmã comentou sobre isso aí nesse caso do Mas como assim? Jesus tem misericórdia.
Eu já tinha estudado sobre isso, porque eu já ministrei sobre José. Eu falei assim, onde que estava isso? Que eu não achei nos meus estudos. né? Olha só, versículo 3 de Gênesis 37. Anota aí depois, guarda isso. Gênesis 3. Não, Gênesis 37, versículo 3, desculpa, irmã. 37,3. Versículo 3. Olha o que está escrito aí. A tradução é... Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Então, tem tradução que é de várias cores, né? Talar ali é o significado de várias cores, talar. Então, você entendeu? Quem é que fez? Não, mas quem fez para José a túnica? Papai dele. O papai dele. Pai. Como é que o camarada vem dizer que foi de geração em gerações, irmão? Que foi passado. Quem fez a túnica? Você entendeu? Então você não pode dizer o que a Bíblia não diz. O pastor Paulo Romeiro, pastor Paulo Romeiro, ele tem uma frase que eu gosto, assim, que eu peguei num dos ensinos dele, assim. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz, falamos. O que a Bíblia se cala, calamos. A gente não pode ir além. Está falando lá em Apocalipse? Não coloque mentira. Eu Então. também aprendi, pastor. Eu sempre olho lá. Nova convertida. Na escola dominical, que eu quiser falar alguma coisa e eu não tenho como provar, que eu posso falar que é analogia. Como eu entendo. Sim. Não dizer, falar e Por que isso- não está na Bíblia. Então, eu tenho que Então, passar por isso isso que eu pra igreja. tenho um cuidado. Quando eu vou falar da minha percepção sobre a história de Pedro, que para mim, na minha modesta opinião, foi, eu sempre, estudando ele, para mim ele era o escolhido por Satanás. Mas como ele andava colado com Jesus, ele falou, não tem jeito, tem que pegar o outro, que o outro foi atrás do dinheiro. E o outro tinha uma mente já, que era revolucionário, que ele era terrorista, queria tomar o governo na espada. Aí falou, Jesus não vai entrar na espada, que ele Ele era zelote do romano. Zelote, né? Então eles tinham ódio dos romanos. Vamos lá, Mateus capítulo 4. Essa minha Bíblia aqui é atualizada. Aí eu vou falando. Vocês querem anotar e vocês leem em casa? Para não ficar tarde? Já são 9h15. Capítulo 4, a tentação de Jesus. Eu vou lendo os versículos e vocês vão pondo ou na Bíblia de ladinho ou no caderno. Aí, vamos lá. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Aí, ele responde em Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8:3, Jesus responde. Olha Jesus dando Bíblia nele. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus começou, só que é o seguinte, o erro de Satanás foi querer usar a palavra contra a palavra. Porque ele é o verbo. Mostra que ele é burro, né? Ele queria pegar o próprio verbo no verbo, não tem jeito. Vamos lá. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Salmo 91:11. Satanás usou isso. Salmos 91:11. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Aí é o versículo 12 de Salmo 91. Ele usa 2 versículos do Salmo 91 para tentar Jesus. Respondeu-lhe Jesus também está escrito. Aí anota aí, Deuteronômio 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aqui, eu anotei aqui Mateus 16:26. Aí, eu acho que é 26.
E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Deuteronômio 6,13. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vocês viram que ele usou a palavra? Quando vocês forem analisar em casa, vocês vão ver que ele usou a palavra para tentar. Ele usa a palavra fora do contexto. Ele usou a palavra nesse momento de Jesus, porque Jesus estava com fome. estava frágil, né? Frágil, com fome. Aparentemente ele achou, Sim. né? Achou? Porque ele achou, né? É que ele estava com fome, Jesus. Mas só que é o seguinte: o que alimenta o crente é a palavra. A tentação só vai ser vencida através da palavra. É a palavra que vai te fortalecer. Por isso que Jesus usou a palavra para confrontar a palavra usada com viés errado. Por isso que tem muita gente hoje que diz que tem gente que dá confissão positiva, né? Quando pisar a planta dos seus pés será teu. Conversa. Se fosse assim, eu ia ali num condomínio ali, na Arujazinho ali, pisava na porta do condomínio e ia querer a melhor casa do condomínio. Não tem isso. Ali Deus estava dizendo para ele, mas como é que Josué conquistou? Mas essa frase então não está na Bíblia? Está na Bíblia, mas com o contexto certo. Como é que ele falou assim: onde você pisar as plantas dos seus pés será de vocês. Mas como é que foi conquistado, irmã? Debaixo de sangue. E para você coisas, mas não quer pagar e não quer trabalhar. Acha que você vai ganhar, alguém vai te dar. Falando do que está na Bíblia e que não está, quando o povo diz assim, que eu já ouvi muita gente falar, também já ouvi muita gente dizer que não está na Bíblia, que não cai uma folha na árvore se Deus não permitir. Então, esse versículo não existe. Esse não existe. Eu acho que eles querem dizer, é que assim, eles não têm um versículo, porque assim, todo poder, Deus é onipresente, onisciente e onipotente, todo o poder dele. Então, ele tem tudo que acontece está debaixo do controle dele. Então, ele permite, tem a vontade permissiva, que nem eu falei. Então, é isso, ele permite algumas coisas. Tanto é que ele permitiu o Brasil passar por essa dificuldade que está passando. E vai permitir mais. Para tratar com a gente. Irmão, Deus usou Nabucodonosor para tratar com o povo dele. Não vai usar um ímpio para tratar com a gente? Vai. Mas nesse aspecto também de coisas que está na Bíblia, tem até um louvor, as irmãs estão até ensaiando, que fala que perante a presença dele até a tristeza salta de alegria. Isso, eu vi que essa passagem está na Bíblia, só que é em outro contexto. É no Samuel. Jó 41, 22. Aqui essa passagem, ele fala, o Jó está falando sobre Leviatã. Que é a criação de Deus. Sim. Leviatã, vocês sabem o que é? É um crocodilo. É o crocodilo, né? É um crocodilo, o Leviatã. Jó Jó 41, 22. Que ele fala assim: no seu pescoço pousa a força. Perante ele até a tristeza, no meu está assim, até a tristeza salta de prazer. O meu também está assim. Mas tem muitas traduções que falam salta de alegria. É que a gente precisa entender o que Jó... Contexto, né? O contexto, né? Que nem o Júlio está falando. Porque fala pega na força de Leviatã. Então, na força, então. Se o Jó está fazendo um paralelo, porque ali Jó já conversou com Jesus, com Deus. O 40. Então, ele já conversou, então Deus já se revelou a ele. Aí Jó começa a descrever. Porque aqui já está falando assim, ó. Bem-aventurado que acode aos necessitados. É Jó 41? Essa parte é o 22. Mas... 22, então. Olha só. Ele fala sobre que a calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Você vê, aí Jó começa a falar sobre o socorro dele. O socorro de Deus.
O 41, 20. Gente, eu estou no Salmo, eu estou ficando doido. Eu estou vendo aqui e falei, ué, mas o Jó no 41 não é isso não. Eu estou ficando doido. Eu estou no Salmo. Estou no livro de Salmos. Jó 41, 22. Então, você pode ver que aqui é Deus falando com Jó. Podes tu com o anzol apanhar o crocodilo? Olha a tradução minha. Deus faz uma pergunta para ele. Então são as perguntas, os questionamentos que Deus faz com ele. Pastor, na minha Bíblia está assim, ó. No seu pescoço reside a força. Diante dele até o temor salta de prazer. 41, 22. Então, no seu pescoço existe a força e diante dele salta o desespero, na minha. Interessante. Tá vendo como a tradução? Cada tradução. Cabe a nós agora procurar a Bíblia original. Se você... Mas aqui, Interessante. nesse contexto aqui, Lê os anteriores. Lê o 21, 22. ó, o seu hálito faria acender os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força. Perante ele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um em um firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra, e firme como o mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não pode se penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre. Aceta e não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em... Então, aqui Deus está falando sobre a criação dele. Aí você vai entender. Olha como começa o capítulo. Aí ele está descrevendo a própria criação dele. Aí no final, desculpa, tá? No final Deus fala, ele não usa se erguer diante de Deus. Aí ele fala, e você se ergue diante de mim? Dessa forma, não com essas palavras. É todo alto vê o rei sobre todos os filhos de animais altivos. Olha o 33. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Mas ele abaixa diante de Deus. Né? Então, ele olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Então ele está falando assim, ó, esse aí fui eu que criei. E ele não se ergue diante de Deus. E ele não se ergue diante de Deus. Toda a criação, então Deus se revela para Jó. Aí você tem que entender o contexto do que está escrito. Aí é a revelação de Deus para com Jó, porque lembra que Jó conhecia Deus de ouvir falar. Sim. E aí ele começa a questionar por causa do que ele estava passando. Mas aqui então é Deus falando sobre o poder dele. O poder deles tipificado no animal. Deus fala da glória dessa criatura. Das criaturas. O poder Não, que ele criou. eu perguntei, sabe por quê? É. Porque eu tenho essa dúvida. Porque foi ensinado pra gente que esse Jó 41 é falando sobre o inimigo. Não. Que Leviatã aqui era Satanás. Não, mas não tem como. Porque aqui, se você pegar Por isso que eu perguntei, por porque isso eu que. tenho essa dúvida já. Então, por isso que você tem que ler o capítulo todo. Aí você vai entender o contexto de que Deus está falando. Por isso que você não pode tirar um versículo e tirar. Porque se você ler só esse, aí você tem que. Na época, a pessoa até leu Capítulo. do primeiro até o 34. E ela nos explicou que era um inimigo. Então, mas se você. Aí, tanto que eu fiquei assim. Então, esse 41 é uma pergunta. Aí eu falo assim, mas como que Deus vai escrever tudo isso falando que o inimigo é Não, tão poderoso? não. Ele está se revelando a Jó. Por que que no título fala assim, ó, continuação das palavras de Deus, Exatamente, ó. Deus começa a falar com ele. Eu nem tenho esse tipo. no 41. Ó. O meu não tem título, não. Não, então, ó. Do 33 até o 36 é ele exortando Jó.
abrindo os olhos de Jó. É o único dos 4 amigos, porque tem 3 que atacam Jó, não é? Aí Eliú é o que abre os olhos de Jó, porque Jó estava se exaltando, achando que ele era bom. Não, peraí, você não é tudo isso não. Há alguém maior que você. Você é até justo, mas você não é tudo isso não. Aí se você ler, você vai entender que Eliú começa a falar. Começa a falar com ele. Aí, no 38, Deus se apresenta para Jó. Começa a responder ele, né? Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Aí ele começa a fazer perguntas. Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ele está falando com Jó. Quem você pensa que é? Aí ele diz assim, ó, cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Ai, que doido. Tecandará da labatéria. Coisa linda, meu pai. Deus não vai nos apresentar para nós, irmão, do jeito que a gente quer. Quer ver Deus, mas você não quer passar por nada? O coração de Jó anelava por conhecer a Deus. Mesmo sendo bom, sendo justo, Deus deu testemunho dele, não deu? Ele era reto, se desviava do mal. Mas precisava passar por algumas coisas para ver Deus. E aí, no 42, aí Jó aí termina. Irmão, vocês não lembram que a gente fez um trimestre todo sobre o livro de Jó? Quem não lembra? Irmã, quando começou aquele trimestre, entrou um endemoniado na escola bíblica. Querendo oração. Foi eu levantar a mão, já começou a rosnar. Agora já tem outro entendimento. Porque eu aqui eu sou líder do grupo de varões e sou regente. Uhum. Então tem muitas vezes que eu escuto um louvor que tinha essa passagem, essa parte, eu falava, não vou colocar porque... Então, porque não é o inimigo. Deus está falando da criação dele. Então ele faz um paralelo do animal mais forte da época com ele. Mais ou menos isso. Se você ler, você vai ver que é mais ou menos isso que Deus faz para ele. Faz perguntas. Aqui pastor, ó, no 41:10. Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Aí Deus faz uma pergunta. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Você entendeu? Então, é o paralelo que ele faz entre o animal mais forte da época e ele, o poder dele. Com animal ninguém se mete. Com o animal se mete, vai se meter comigo, rapaz. Aleluia. Nossa, na minha está escrito já. Quem é aquele que se atreve, hein? Aqui a despertá-lo, a se atreva. Quem é aquele que se atreva? Perante mim. Perante. E eu tentei buscar assim, tem muitas vezes que o Google, a internet, ele nos ajuda, mas tem vezes que ele acaba de atrapalhar a nossa cabeça completamente. Então, porque você busca e não tem... Aí você fica naquela, não, a pessoa ensinou isso, ela tem um conhecimento, tem... Mas aí, por isso que eu falo assim, você tem que ler o capítulo todo para você entender. Você viu o que eu falei? Você lê do 38 em diante, é Deus conversando até o 41 com Jó. Professor, é bom até ter algumas bíblias Com traduções diferentes. Isso é boa. Tem uma boa, é a NAA, se vocês puderem, que é a nova Almeida atualizada. NAA, que os irmãos lá de Pernambuco estão indicando. Porque assim, Ela tem uma... Pastor, comprar para nós. às vezes eu faço umas perguntas pro meu esposo. Tá vendendo. Para vender para nós, né? NAA. Ele vai e fala assim, não, mas peraí, vamos ler lá do começo lá, lê lá do começo lá. Lê o capítulo lá primeiro para você poder entender. Então, vocês Quando eu leio, aí já esclarece. Sim. Ele falou, não fica lendo só o versículo. porque senão você fica preso naquilo, e se você não entender o contexto, você acaba usando o texto fora do contexto para virar um pretexto. Cabeça fica. Aí fica doido. E a minha esposa colocou a minha filha esses dias para ler Provérbios 1. Só que eu vi que ela falou assim, você tem que ler. E o que você entendeu? Aí a minha filha ficou... Aí a minha esposa falou, pô, você não leu? Não sei o que. Eu falei assim para ela. Eu falei, só que da Bíblia que você deu, as palavras são muito difíceis.
uma criança de 8 anos. Não, ela vai entender na linguagem de hoje. Aí eu peguei uma Bíblia com a linguagem mais... Aí ela... Entendeu? Então, aí ela começou a entender. por isso, Botar a idade dela, né? por isso que com criança é diferente você ensinar. Entendeu? Aí a criança, você fazendo ela entender na linguagem de hoje é melhor, mais fácil. Né? Vocês Essa entenderam? daqui é boa, sabe? Irmão, essa aí é uma das melhores. Que bom que eu comprei ela. O pastor... Pastor, no meu já tá assim, ó. 41. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Uma pergunta. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então, ele está falando, sou eu. Eu sou o Criador. Você entendeu? A King James é boa. King James é boa. Eu dei a minha de aplicação pessoal para o meu filho lá de São José. Que ele estava querendo uma. Uma pergunta, pode trazer a Bíblia de estudo? Pode? Eu não Deixa eu desligar aqui.